Aí a gente já está ao vivo no Facebook da APG Santa Maria. APG é o FSM, na verdade, né? Sim. Esperar uns minutinhos, a gente vai começando até chegar mais gente. Bom, então, gente, uma boa noite para quem começa agora a nos assistir. Aqui em Santa Maria, como eu estava conversando aqui em off antes da gente começar, bastante calor ainda nesse início do inverno, vento norte forte pra caramba. E é nesse clima que a gente começa aí mais uma live, uma conversa aí pela ciência da gente, que a APG e o FSM vem já se tornando rotina nesse período de quarentena nosso, e construindo e conversando com pessoas que tratam sobre a universidade, que vem trazendo temas centrais sobre a universidade no Brasil, sobre a pós-graduação, especialmente tentando analisar esse ponto de vista da universidade de um país subdesenvolvido e dependente como o nosso. Bom, dando início, tenho que agradecer sempre, de praxe, as gurias que vêm lá do núcleo de acessibilidade da FSM, que vem fazendo o trabalho de interpretação de Libras. E hoje volta conosco aí a Marileia, e logo mais entra a Raquel ali, que está escondidinha ainda, mas vai vir para seguir a interpretação. Antes de começar mesmo, eu faço um convite para o dia 6/7, a gente vai divulgar aqui nas redes da APG e das demais APGs. Nós teremos uma conversa com as APGs da região sul, sobre o tema trabalho e pós-graduação. Então, isso logo mais vai ser divulgado, vamos divulgar com atenção, e convidamos quem está já assistindo para participar desse debate, dessa conversa sobre trabalho e pós-graduação. Um tema importante para nós aí, que vamos saindo da universidade, né? E já antecipo também, dia 7/7, na terça-feira, nós teremos uma conversa com a professora Maria Lúcia Fatorelli, que representa a Auditoria Cidadã da Dívida. Então fiquem atentos, a gente vai divulgar melhor essas próximas lives, essas próximas conversas nossas. Bom, dito isso, né, a gente está hoje aqui com o professor Dalto da Silveira, e ele vem tratar de um tema bastante importante, né, que são o Estado e as instituições políticas, né, e dentro disso o caso das universidades, dentro da realidade brasileira também. É um tema que a gente sempre escuta sobre uma crítica, ou ao mesmo tempo um momento difícil das instituições no país, né. O professor Dalto da Silveira, ele é professor da UniOeste, da Universidade Estadual do Paraná, e tem experiência, então, sobre sociologia política, sobre os temas das instituições políticas no Estado brasileiro. Professor Dalto, tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo, Marcos, é um prazer imenso participar dessa conversa, desse papo aqui na APG, e junto com os teus companheiros e companheiras, nesse caso só companheiras, né, a Marcela, a Mari e a Stephanie. É um prazer enorme dividir com vocês esse momento, com todo o teu público, né, aqueles que te ouvem, te vê toda quarta-feira, desculpa, toda semana, enfim, e tocar em questões, né, Marcos, em questões decisivas para o nosso dia a dia, né, questões decisivas da universidade, decisivas do Estado, das instituições políticas, e, de alguma maneira, contribuir com esse debate que a cada dia cresce mais, que é o debate da emancipação dos estudantes, emancipação da classe trabalhadora em geral, e dos estudantes em particular, e trazer para dentro, né, das associações universitárias, da universidade, os temas candentes da vida nacional, da vida mundial também. Por esse motivo, eu aceitei o convite, né, e acho fundamental esse debate, entender um pouco mais a dinâmica do Estado, a dinâmica das instituições políticas que constituem o que entendemos pelo Estado moderno. Sim? Estão me ouvindo? Eu não sei se foi só comigo que travou, porque eu
em boa parte não ouvi, inclusive a própria Marilé também ficou travada, ou foi... Então, só para... Sim. Então, como eu estava falando, né, agora me ouve, Marcos? Você me ouve? Sim. Sim. Então, como eu estava falando, são temas decisivos, estratégicos e em torno dos quais requer muita reflexão e muita compreensão. Por esse motivo, vamos aqui travar um debate, tocar em questões importantes para se entender, primeiro, a sociedade brasileira e mundial, e depois, em particular, né, o dinamismo das instituições políticas, e dentro das quais a universidade brasileira. Então, é um prazer imenso, mais uma vez, e boa noite. Colega aqui da APG, tem dito que eu sou o garoto propaganda da APG, porque eu estou em todas as lives, né? Fico até pensando se é mais uma possibilidade dos colegas dizer o garoto propaganda tá ficando famoso. Mas, fora a brincadeira, vamos tratar então sobre o nosso tema específico hoje, né? Como eu tinha comentado, o tema é Estado e instituições políticas, né? A realidade brasileira e o caso das universidades. Eu sou Marcos, discente do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Estou aqui com a Marcela. Boa noite a todos e todas que nos assistem. Eu sou Marcela, sou mestranda no programa de pós-graduação em Educação da UFSM e membro da APG. E aí, Stephanie? Boa noite, pessoal. Meu nome é Stephanie. Eu sou do programa de pós-graduação de Ciência e Tecnologia dos Alimentos. Então, bem-vindos e obrigada pela presença. Beleza, então. Hoje nós temos o nosso tempo bastante apertadinho hoje. O professor tem uma atividade às 19 horas, mas isso não impede que a gente faça uma boa conversa aqui e também reforço que está aberto, quem quiser comentar, colocar questões para a gente conversar e dinamizar mais o debate, por favor, é só escrever e comentar no Facebook ali que a gente pesca e ajuda a tornar um debate mais dinâmico aqui. Então, fica aberto a isso. A gente tem vivido um momento que se fala muito em crise das instituições brasileiras, crise da democracia, essas questões em geral que vem tocando a realidade do país, né? Isso também gera um importante debate sobre como agir em meio a isso. Sobre isso, né, é melhor passar logo a palavra para o professor Dalto. E aí, professor, está contigo tratar aí sobre o Estado e as instituições. Contigo a palavra, professor. Ótimo, Marcos, é um prazer imenso, né, como eu havia dito. Esse tema da crise das instituições políticas, Marcos, ele é necessário se fazer, não é? Porque essa crise que eu chamo das instituições políticas é uma parte de uma crise mais ampla do próprio Estado moderno, né? Então, o debate sobre as instituições políticas é relevante porque, em geral, se tem a ideia de que elas são autônomas, né? Especialmente em relação à totalidade da sociedade capitalista. Isso é muito evidente no terreno das instituições universitárias, em que a garantia constitucional da liberdade de cátedra assegura a sua independência diante da luta de classes. É quase que atuassem sem sofrer as interferências dos imperativos da lógica da sociedade capitalista. Dessa forma, Marcos, se tem a impressão de que o mundo universitário é dotado de lógica própria, é dotado de uma particular constituição de elementos próprios, apartados do tecido social, apartados, portanto, da base, né, da base da sociedade. O caráter de classes sociais no cerne do dinamismo universitário é algo ignorado, quando, na melhor das hipóteses, é tratado enquanto algo marginal. Aquilo que discutimos em off ainda há pouco. Ao esconder essa contradição, isto é, de um lado, as instituições políticas universitárias, dotadas de uma autonomia inalienável, e de outro, a separação delas do quadro perverso do tecido social brasileiro, se tem uma fórmula perfeita para a reprodução do seu atual estado de coisas. Então, essa é a primeira constatação que devemos
pontuar aqui que as universidades, em particular, e as instituições políticas em geral, elas se inserem dentro de uma lógica totalizante contraditória. E elas não estão divorciadas, apartadas desse dinamismo global das contradições capitalistas dentro da sociedade brasileira. Mas quando se vê a coisa bem de perto, resgatando o que eu estava falando, se percebe que o fenômeno é outro, né? Percebe-se que as instituições políticas são precisamente a expressão de todas as contradições sociais. Percebe-se, por fim, que elas são os espelhos da intimidade e da realidade social. Diante disso, é oportuno a gente conversar aqui na nosso bate-papo de hoje a contraditória relação entre Estado e instituições sociais, para que se perceba que toda forma política estatal apresenta um mar de instituições que garante a sua reprodução. Então, vejo aqui, Marcos, o que eu quero trazer para a nossa conversa. Há uma relação direta entre a reprodução de mercadorias capitalistas e a forma política estatal correspondente a essa reprodução de mercadorias. Já as instituições políticas apresentam uma relação necessária com a forma política estatal. Então, se a dinâmica da sociedade capitalista é conflituosa, e é conflituosa na sua origem, né, não será menos conflituosa a dinâmica das instituições políticas, razão pela qual fica mais evidente nos dias atuais o caráter de classes das instituições. Então, nós temos o seguinte quadro. Temos a formação da sociedade capitalista, né, com base no valor, na forma-valor, ou seja, na reprodução das mercadorias. Esse tipo de sociedade com base na reprodução de mercadorias, né, uma sociedade constituída pelo trabalho, pela apropriação privada do trabalho excedente, não do trabalho, mas do trabalho excedente. Esse é o pressuposto da sociedade capitalista, que é a apropriação privada do trabalho excedente. Você tem uma forma política estatal correspondente a essa sociedade cuja apropriação privada se dá do trabalho excedente, né? Então, você tem uma sociedade capitalista, a forma política estatal dessa sociedade capitalista e as instituições políticas enquanto expressões dessa forma política estatal. É assim que nós podemos entender que as instituições políticas, elas carregam no seu útero o átomo da sociedade capitalista. Então, se há contradição ou se há uma divisão de classes sociais na sociedade capitalista, é certo que as instituições políticas também reproduzirão essa mesma dinâmica da sociedade capitalista. Isso fica muito claro, Marcos, e quem nos ouve, a seguinte constatação histórica, né? No século XVIII para o XIX. No XVIII e a consolidação no XIX, nós temos as relações sociais de produção se constituindo, portanto, a relação entre os capitalistas, né, os proprietários dos meios de produzir a existência humana, de produzir a sociedade, e aqueles, portanto, proprietários privados, e os outros proprietários privados de força de trabalho. Essa relação social, primeiro, de produção capitalista, pede uma forma política estatal ou necessita de um Estado que assegure juridicamente e politicamente essa relação social de produção. Então, o Estado é a expressão, enquanto organização social, é a expressão dessas relações sociais de produção. Portanto, as instituições políticas que dão forma, que dão contornos políticos a essa forma política estatal, se fazem necessárias para garantir todo esse nascimento de uma sociedade com base na apropriação privada do trabalho excedente. Então, as instituições políticas, né, os aparatos governamentais, para que a gente entenda um pouco do que ocorre no Brasil hoje, por exemplo, os aparatos governamentais e administrativos, com todos os aparelhos, formam uma teia de relações
por meio das quais se constituem, ganham forças sociais as formas políticas estatais, né? É quase que um encadeamento de ações da formação do capitalismo para as instituições políticas estatais. Se isso é verdade, é porque a forma-valor da sociedade capitalista reivindica a sua forma correlata, necessária à reprodução dos seus imperativos capitalistas. Então, nós temos aqui a seguinte questão: forma política estatal e forma valor mercadoria são seres que habitam o mesmo corpo, servem ao mesmo Deus, ainda que a primeira, a forma política, pode gozar de uma certa heresia. No seguinte sentido, que você não é uma questão necessária, né? Que algumas instituições, elas podem gozar de uma certa heresia, ou seja, elas podem, inclusive, ter um comportamento institucional, digamos assim, contra a ordem capitalista. Então, elas podem ter um comportamento institucional que vá contra os interesses capitalistas. Isso fica muito claro nas universidades. É inegável que há departamentos, há programas, há professores que, dentro das universidades, adotam posições revolucionárias, adotam posições contra a ordem dominante. Tanto há universidades com esse... No Brasil não há, claro, mas há departamentos, há professores, há programas, há teses, não é? Há dissertações, há monografias, tanto há expressões da institucionalidade que apontam para um horizonte distinto daquele que eu estou aqui mencionando. Mas não significa, de toda forma, que essas instituições não tenham na sua origem esse elemento, né, da sociedade capitalista, portanto, o elemento da reprodução, né, das mercadorias, da forma valor capitalista. Então, isso tem que ficar claro, né? Não significa, nessa leitura que eu faço aqui, que não haja heresia, digamos assim, que não haja instituições universitárias que não pensem fora da caixinha. Isso está muito claro, mas o que está posto aqui é esse contexto universalizante das instituições políticas. Quando a teia que conforma, portanto, Marcos, e quem nos ouve aqui, quando a teia que conforma as relações capitalistas se espraia, né, para todo o Brasil, para usar um exemplo brasileiro, temos nesse processo o erigir das instituições políticas que garante tal fenômeno. Isso pode ser visto, isso que eu estava mencionando, né, de que as instituições políticas, que as formas capitalistas, né, elas necessitam de instituições políticas que vão coordenar, digamos assim, que vão comandar a forma-valor. Então, nós temos, isso pode ser visto pelo comércio, primeiro nacional, depois universal, pela forma dinheiro, crédito, juros e renda da terra. E, por fim, por todas as relações sociais de produção. Então, você tem o comércio, ele existe antes do capitalismo, mas quando ele ganha contornos capitalistas, ele necessita de um estado de coisas institucionais que garantam a sua reprodução. Então, você tem, por exemplo, dentro das indústrias, você tem a constituição do quê? De instituições que garantam o mundo industrial. Então, você tem o que mais? Tem a constituição de um aparato jurídico que legaliza e que dá forma às relações entre proprietários privados dos meios de produção e da força de trabalho. Então, você tem um conjunto, ou no terreno do conhecimento, depois eu falo sobre isso, tem toda uma constituição de instituições para dar conta, né, do conhecimento científico moderno. Então, você tem, por meio das relações capitalistas, a construção de instituições políticas que atendam a esse dinamismo da sociedade capitalista. Portanto, as instituições políticas são expressões da concreticidade da política na sociedade capitalista. Ao mesmo tempo, temos de asseverar que não são as instituições que formam o Estado para garantir
a produção capitalista? É precisamente o contrário. É a produção capitalista que cria um tipo de Estado garantidor da sua própria lógica e conta com as instituições políticas enquanto teias no interior das quais o mundo capitalista ganha contornos sociais. Isso está muito claro, Marcos e Mari e todos que nos acompanham aqui, eu estava falando lá no início, com o conhecimento científico, né? Você pega todas as instituições políticas que, de todo modo, amparam, né? Que dão contornos políticos ao conhecimento científico. Você pega, por exemplo, o Ministério da Educação, pega o Conselho da Educação, universidades, política de fomento, de investimento, os pesquisadores, né, o sistema de qualificação dentro das universidades, você pega o sistema de patentes, você pega e vai para todo no âmbito universal, pega todas as instituições de controle, de fomento. Então, você tem, né, para dar conta disso, esse grande mar de instituições político-científicas. Isso vale também, claro, né, especialmente para a nossa conversa de hoje, isso vale para as universidades brasileiras, ou de qualquer outro país, como eu estava mencionando aqui, porque é preciso considerar a sociedade como um todo, e as universidades enquanto parte do dispositivo geral, domínio pelo qual a classe dominante exerce o controle total. É aqui que eu queria trazer aquilo que, num livro consagrado dele, chamado A Questão Universitária, fala sobre universidade e a totalidade da sociedade brasileira, não é? Então, as universidades, elas estão colocadas, só se pode entender as universidades dentro dessa totalidade da sociedade brasileira e mundial. Então, as instituições universitárias realizam as tarefas primaciais de um país com seu tempo, com a sua personalidade histórica, ou seja, a conquista da maturidade econômica, política, é, ao mesmo tempo, a efetivação do mundo das instituições universitárias. Ou seja, no Brasil, não é? O nascimento, digamos assim, das universidades, ele se deu num período histórico muito particular, não é? Quer dizer, a primeira grande universidade do Brasil se deu em 1934, não é? Com a criação da USP, né, em São Paulo. Então, antes disso, no período colonial, não havia universidades. No máximo, escolas superiores de medicina, no caso da Bahia e Rio de Janeiro, e direito, no caso de Recife e São Paulo. Quer dizer, como menciona o grande Vieira Pinto, não havia contribui, ao mesmo tempo, para avançar dessa mesma sociedade. As primeiras universidades brasileiras são realizações da burguesia nacional, em consonância com as atividades produtivas, que ganham contornos expressivos a partir da Revolução de 30. Veja, o desempenho histórico de qualquer instituição está intimamente vinculado ao grau de desenvolvimento das forças produtivas de uma época histórica, razão pela qual, na atual conjuntura brasileira, há uma transformação da natureza institucional dos nossos. Todas as transformações ocorridas, especialmente nos últimos 5 anos, revelam esse dado histórico. Então, se isso que eu estou falando aqui, Marcos, e quem nos ouve, é verdadeiro, não é? Nós não podemos atribuir, portanto, a figuras individuais as transformações nas universidades, ainda que por eles passem. Quer dizer, a universidade, ela sempre será expressão de uma totalidade da sociedade capitalista, não é? E elas sempre vão sofrer alterações de acordo com o dinamismo dessa sociedade capitalista. Então, não se trata de um ato moral, por exemplo, na época do Temer, do ex-ministro Mendonça Filho, ou até dias atrás, do Abraham Weintraub, né? Ainda que
claro, eles tenham sido figuras relevantes, importantes no desmonte das universidades. Mas o que fundamentalmente está em disputa é um novo projeto de acumulação capitalista brasileiro, que é um projeto mundial interconectado. Então, se nós não entendermos, né, as universidades, para resgatar o que eu estava dizendo lá na frente, lá no início, as universidades enquanto uma parte, né, uma cota parte da totalidade da sociedade brasileira, e, portanto, essas universidades enquanto expressões, né, das contradições sociais do seu tempo histórico, pouco vai se entender sobre as transformações que ocorreram e que estão a ocorrer no seio das universidades e o papel dela enquanto uma peça de emancipação, né, da classe trabalhadora. Então, a primeira questão que eu queria nessa conversa é fundamentalmente isso, que a institucionalidade política brasileira, em geral, e a universitária em particular, tem esse caráter. E se nós pegarmos agora, em geral, a institucionalidade política brasileira, né, para a gente entender o que eu quero chamar a atenção aqui, ela se manteve relativamente normal entre 94 e 2015. Quer dizer, foi o período da instauração, né, do que a gente chama aqui internamente do Plano Real. Então, você tem... eu trouxe esse exemplo, né, desse período que eu chamo um período de relativa normalidade institucional e, de alguma maneira, também universitária, porque o Plano Real foi um grande pacto social, né, e no seio do qual as universidades também tiveram grande influência nisso. Então, é a partir desse Plano Real que se conforma no país um novo pacto social que assegurou o padrão de acumulação capitalista correspondente. Esse pacto se manteve intacto até 2015, quando se dá aquilo que o velho Florestan Fernandes chamou de pacto pelo alto. Então, esse é o primeiro elemento da nossa conversa, né? Entender as instituições políticas do Brasil ou de qualquer outro país enquanto expressões de uma forma política de um tipo de modo de produção, no caso, modo de produção da sociedade capitalista. E dentro dessa relação entre forma política e instituições políticas, enquanto aparatos, né, governamentais, aparatos institucionais brasileiros, enquanto um conjunto de coisas de uma mesma totalidade que é a sociedade capitalista, ainda que possa, como eu falei, ter aí instituições que tem uma certa heresia, digamos assim, não é? Talvez aqui nesse momento da conversa, Marcos, pela exposição mais alongada que eu estou fazendo aqui, cabe a gente entender, ou pelo menos trazer, teoricamente, o que a gente entende por Estado político, né? Ou por Estado, né? Ou pelo sistema político, né, de uma sociedade capitalista. Eu resgato aqui uma carta que Marx envia em 1846 para Pavel Anenkov. Essa carta foi publicada, certamente pela editora Centauro, no livro Miséria da Filosofia, quando ele faz uma discussão com Proudhon, escreve um livro chamado Filosofia da Miséria, e ele escreve essa carta para Pavel Anenkov, trazendo debate sobre Proudhon. E aí Marx fala sobre o Estado político. Aí ele fala ele chega à seguinte constatação. Ele diz o seguinte: a relação entre padrão de acumulação capitalista e Estado político pode ser entendida da seguinte forma: um certo desenvolvimento das forças produtivas dos homens, né, da sociedade em geral, se concebe, né, esse desenvolvimento, se terá uma determinada forma de comércio e consumo. Portanto, comércio e consumo depende, né, ou pressupõe desse evolver das forças produtivas. Por sua vez, diante de um determinado evolver do comércio, do consumo e da produção, se terá uma certa sociedade civil. E diante dessa sociedade civil, se terá um Estado político, que é a expressão oficial
da sociedade civil. Portanto, o Estado político, ele é expressão, né, das contradições ou do mundo social, da sociedade civil. Esse debate sobre Estado e sociedade civil já foi feito lá em 43, quando Marx rompe com Hegel, que para Hegel o Estado era essa universalidade, não é? O espírito da universalidade, como dizia Hegel. E a sociedade civil era o reino da individualidade. Marx segue dizendo que a sociedade civil é o reino, de fato, da individualidade, portanto, o reino da propriedade privada dos capitalistas e dos assalariados, mas o Estado, ele é a expressão dessa sociedade civil, portanto, o Estado é um Estado alienado, porque ele é o espelho dessa sociedade civil. Portanto, quando eu quero chamar a atenção aqui do que é o Estado político e as suas instituições, é com esse pressuposto teórico que eu me alio, que eu me apoio aqui. Então, é assim podemos compreender o pacto inaugurado em 2015, o pacto pelo alto, né, como estava falando, ou como nós temos discutido aqui, a coesão burguesa, né, que assalta o Estado brasileiro. Então, mas esse Estado, esse pacto pelo alto, ele inaugurou no governo Dilma, né, um ajuste fiscal implantado por Joaquim Levy e comemorado por amplos setores do petismo. É nesse Estado, é nesse momento que há um rompimento do antigo pacto social, digamos assim, inaugurado, digamos assim, não, se afirma isso, né, fundado em 94. E a transformação, aí que eu ia chegar, da todas as instituições políticas em órgãos a serviço da transição de um padrão a outro. Então, com esse pacto pelo alto, ou esse novo, com essa nova institucionalidade que está em jogo, a despeito de todas as instituições do tempo presente serem as mesmas, pós-Constituição de 88, a forma de funcionamento dessas instituições correspondem a esse caráter que eu chamaria um caráter, digamos, transitório, né? Que é esse caráter da configuração de um novo padrão de acumulação capitalista. Em 2015, Marcos e quem nos ouve aqui, morreu na esquerda o projeto que nasceu com a redemocratização, um projeto cujo horizonte era o de atuar dentro da funcionalidade das instituições liberais. Percebam, do mesmo modo, o funcionamento delas. Então, eu disse que elas são as mesmas, né? Está aí o Congresso, está aí o Supremo, está aí o Senado, está aí o Executivo, está aí todo o conjunto de organizações que compõem esse Estado político, está tudo aí. O que eu estou chamando a atenção é que a funcionalidade delas sofreu uma grande alteração. Perceba, então, o funcionamento delas, especialmente a partir desse momento. Eu lembro que até o governo Dilma, digamos assim, ou até 2013, quando há esse grande protesto da jornada de junho, uma simples denúncia de corrupção de um ministro, como foi o caso do Sérgio Gabrielli, que me vem à cabeça agora, e da Graça Foster, ambos da Petrobras, não é? Um simples ato de denúncia de corrupção era razão para a exoneração e defesa da inocência deles, junto aos poderes judiciais. Então, como se tudo estivesse dentro da normalidade liberal. Eles atuavam dentro das instituições liberais. Se houvesse uma denúncia de corrupção, eles se retiravam da cena política, se protegeriam institucionalmente, juridicamente, e a vida, né, e se preservava a vida liberal, a vida institucional liberal, desculpa. Agora, percebam o funcionamento das instituições na atualidade. Diante de um escândalo de corrupção, basta ver isso. Não é a mesma coisa quando se observa aí, nesses últimos tempos, figuras como o Abraham Weintraub, ou o senador Flávio Bolsonaro, ou ainda o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Quer dizer, o grau de denúncia, o grau de problemas que estão em torno deles, a despeito da profundidade
e da seriedade, eles, bom, Weitob saiu, claro, foi exonerado, mas seguiam atuando como se nada tivesse, pouca coisa tivesse ocorrendo. Então, as instituições funcionam muito bem, segundo Augusto Heleno, segundo Rodrigo Maia, segundo Luiz Roberto Barroso e Lula, inclusive, mas a natureza do funcionamento institucional é que deve ser discutido aqui na nossa conversa de hoje. Porque, posto que há uma profunda alteração dos padrões democráticos, ainda que na ordem liberal. Então, vejam aqui. Então, eu quero chamar a atenção para isso, que essa institucionalidade, que eu chamo aqui a institucionalidade liberal, democrático, ela, durante o digamos, o Pacto de 94, se manteve mais ou menos inalterada, né? E depois de 2015, com a instauração, depois eu falo sobre esse pacto pelo alto, falo sobre essa coesão burguesa, daqui a pouco explico bem isso, mas sofreu alterações para chamar a atenção dessa ligação entre instituições políticas, Estado político, ou forma política, e sociedade capitalista. Essa alteração que eu estou aqui chamando a atenção, nesse resgate histórico sobre a institucionalidade, era para Guerreiro Ramos, num livro importante que ele escreveu em 63, um período que ele mesmo considerava pré-revolucionário, e, portanto, um período de alteração da dinâmica das instituições políticas, razão pela qual, inclusive, ele vai dizer isso vai dizer num livro que ele escreve sobre as condições sociais do poder no Brasil, uma aula que ele deu dentro do ISEB e depois publicou em livro, um livro pequeno, inclusive. Ele vai falar que a Revolução Brasileira, a emancipação política brasileira seria a conformação de um novo ordenamento político, né? Partindo da premissa que as instituições políticas desse período que ele está analisando, período de muito conflito, de muita disputa, né, de um período pré-revolucionário, já não mais atendiam, né, a vida real, a vida sem mistificação. Então ele chama isso de um que eu chamo de descompasso, né, ele chamava de período intervalar, que é um novo período, quer dizer, nesse novo período, né, que está nascendo, a concreta fórmula política e institucional não encontrou um caráter sistemático. Então, há um entre o mundo institucional e o novo padrão de acumulação capitalista. Portanto, e a segunda parte da minha reflexão, Marcos, eu queria chamar a atenção que é preciso observar pelos bastidores das instituições políticas, né, que por baixo delas que corre um rio de águas contraditórias e submersa a superfície a lutas de classes intestinais. E agora, para a gente entender essa minha reflexão, depois eu abro aqui para a gente discutir mais, eu queria chamar a atenção para isso que o Florestan nominou de Pacto pelo Alto, e que a gente chama aqui no interior da RB de coesão burguesa, né, que é um período cujo embrião está em 2015, com o ano econômico liberal da ex-presidente Dilma. Lembrando aqui, né, que há 5 anos atrás ela ganha as eleições, e na sua política econômica, né, havia um programa com um certo keynesianismo, digamos assim, né, com intervenção estatal em áreas públicas, um programa diferente do que estava propondo o Aécio Neves. E assim que ela ganha as eleições, o que se vê é a constituição de um programa político, de um programa econômico muito parecido com o que o Aécio Neves estava propondo. É necessário lembrar aqui, Marcos e companheiros e companheiras, né, que em 2015 nós já tínhamos vivenciado um grande protesto no Brasil, que foi a Jornada de Junho, né, que já mostrou a incapacidade das instituições brasileiras, a incapacidade desse modelo implantado pelo petismo, implantado pelo PSDB, em garantir, né, um mínimo de condições para a maioria do povo brasileiro. Então, você tem lá em 2015 uma reforma ministerial muito importante,
né, com redução de ministérios. Eu lembro aqui, foi uma área que eu trabalhei, como o da pesca. Teve corte no orçamento em 2015, no valor de 79,4 bilhões, dos quais 10,6 na educação. Você tem um corte no orçamento em 2016, ainda no governo Dilma, no valor de 44 bilhões, dos quais 4,2 na educação. O orçamento nacional em 2016 foi de 2,57 trilhões, sendo que 1,4 trilhão foi para pagamento de juros e amortização da dívida, e você tem a suspensão de abonos salariais e outros direitos. Então, você já tem aqui no 2015 o começo desse pacto pelo alto, o começo da coesão burguesa, momento segundo o qual há uma união de todas as frações de classe em torno de um projeto de acumulação capitalista que não mais comporta a classe trabalhadora enquanto classe que vai compor, né, vai gerar um pacto social. Então, é preciso, digamos, essa separação, né, esse apartamento dos trabalhadores, o que é concretizado nas políticas, né, dentro do Estado, e um assalto, digamos, particular, né, por parte da classe dominante. Em 2017, você tem o aprofundamento da Ponte para o Futuro, o governo Temer. Então, você tem aí a construção de duas medidas decisivas para colocar a classe trabalhadora em situações muito mais precárias, como a PEC da morte do Temer, na verdade, a PEC da morte dos capitalistas, né, congelou em 20 anos o orçamento da educação, por exemplo, da saúde, e todo o aparato, né, público brasileiro. Você tem a reforma do ensino médio e a reforma trabalhista, né, e você vê uma questão importante, né? Temer, em 2018, ele segurou dois pedidos de impeachment, né? Ele barrou a Globo, o Congresso, ele tinha baixa popularidade, mas ele não foi submetido ao impeachment. Então, é questão para pensar sobre o Bolsonaro agora, né? E em 19, nós temos o explicitamento, né, da austeridade ultraliberal por parte do presidente Bolsonaro. Você tem a aprovação da reforma da Previdência, da PL 936, tem os cortes profundos no orçamento, a liberação econômica, a reforma tributária já em discussão, o novo marco regulatório do saneamento, da água. Você tem a reconstituição do Estado, daquele antigo Estado que nasceu, digamos assim, né, em 30 com Vargas, ainda que tenha sofrido alterações ao longo desses últimos quase 80 anos, mas de um Estado que minimamente garantia, né, as condições básicas para a classe trabalhadora. Tem a alteração desse Estado. Então, você tem aí a realização de um pacto pelo alto, digamos assim, de uma coesão burguesa. A lembrar que Bolsonaro ganha as eleições nessa construção que eu estou fazendo aqui, negando todo aquele sistema político que tinha como base o petismo e o PSDB. E se lança como um candidato antissistêmico, mas o que se percebeu é que ele prometeu 3 ou 4 questões decisivas da vida do povo e não consegue realizar. Então, você tem, mesmo com um candidato que se colocava contra o sistema político, você tem um aprofundamento da crise desse sistema político. Então, vejam, o que eu quero chamar a atenção aqui é esse elemento. Chegamos hoje, Marcos e Marcela, Mari e Stephanie, chegamos hoje nesse contexto aqui, de que temos uma crise institucional, uma crise das universidades, né, dentro desse contexto, com base, digamos, na quebra daquele pacto que nós tínhamos até 2015, mais ou menos, né? Não vou usar datas precisas aqui. Você tem a quebra desse pacto e a configuração de um outro sistema político que dê conta de um novo padrão de acumulação. As universidades, elas, aí para finalizar, né, já avançamos bastante, as universidades, elas se colocam
enquanto instituições que compõem essa totalidade que eu aqui estou mencionando. E elas também estão submetidas a essa mesma lógica da crise do sistema político, né? As universidades, portanto, são instituições que não estão isentas dessa crise que eu estou aqui colocando. Quer dizer, todos os cortes no orçamento, as crises, porque, veja, de 94 a 2015, com esse padrão liberal que eu coloquei aqui, você tem, por parte das universidades, um padrão de atuação que se coloca como um padrão normal, liberal. Você tem, por exemplo, a criação de vagas para a classe trabalhadora através do FIES, através do ProUni, e se acreditava que essa democratização do ensino se daria a partir dessas duas políticas. E se percebeu que que depois da crise de 2015 se teve um grande, né, desmanche dessas políticas implantadas durante os governos petistas. Aliás, esse é um papel, eu termino aqui, Marcos, é um papel das universidades, né? O Vieira Pinto, nesse livro que eu mencionei, ele fala que uma das funções da universidade é a conversão do gentil, né? Seria a transformação desses alunos em seres aceitáveis para a sociedade. Então, você educa um aluno para atuar dentro das universidades de forma muito específica, né, com horizonte liberal. Então, você tem o que ele chama de... Deixa eu recuperar aqui. O que ele chama de uma tarefa catequética das universidades, né, de converter alunos aos interesses da classe dominante. Essa conversão de alunos, né, para os interesses da classe dominante pode se dar de duas formas, ou como linha auxiliar, a UNE, por exemplo, né, os alunos que atuam dentro da UNE é a linha auxiliar da classe dominante, ou então como linhas decisórias, aqueles que atuam na cabeça mesmo, né? Quer dizer, então, nas duas formas, ou como linha auxiliar, ou como linha decisória, nós temos as figuras, membros da elite onipotente. Essa era a tese do Vieira Pinto lá e serve para hoje, né? E veja o que ele fala já lá na década de 60, que esse processo dessa forma, esse processo de transformar, de converter em seres gentil, é uma democratização do ensino. O tema do petismo, que era democratização do ensino também, quer dizer, a partir do FIES e do ProUni. Então, a lógica, né, da universidade, na década de 60, o espírito dela está colocado de forma mais acabada nos dias de hoje. E para finalizar, Marcos e Marcela, quer dizer, a tese do Vieira Pinto, lá na década de 60, a segunda tese dele era de que, lá em 60, as universidades possuíam mais alunos da classe dominante e média, alta, do que da classe trabalhadora. Portanto, para ele, a universidade era uma peça do dispositivo de dominação da classe dominante. Se isso era verdade lá, ele é muito mais verdade hoje. Ainda que hoje nós tenhamos dentro da universidade mais alunos da classe trabalhadora do que da classe dominante, né? Se você pegar, por exemplo, 64% dos alunos da universidade pública brasileira advém de pais que ganham até 3 salários mínimos. Então, você tem, só me engano, não vi os dados hoje, mas até o ano passado, havia mais negros e pardos, desculpa, do que brancos na universidade, salvo engano. Teria que checar esse dado. Ou cresceu o número de negros e pardos. Então, você tem, a despeito da mudança da composição social dentro das universidades, de hoje para a década de 60, você tem a mesma dinâmica, que ela segue sendo uma peça do dispositivo de alienação, dispositivo de dominação da classe dominante, segue sendo uma universidade a serviço, portanto, dos interesses, não só da classe dominante, mas também do imperialismo, e segue sendo uma universidade que só apenas produz, né, como fosse trabalho para a reprodução da sociedade capitalista.
Então, você tem essa dinâmica. E essa dinâmica será a dinâmica de uma sociedade como a nossa, brasileira. Somente uma transformação radical dentro da sociedade para alterar, né, a natureza dessa universidade. A universidade é incapaz, por conta própria, de alterar essa sua natureza. A sua natureza será alterada de acordo com a alteração da sociedade em geral. Por isso, essa relação que eu fiz entre instituições universitárias, políticas em geral, universitárias em particular, com a dinâmica da sociedade brasileira. Esse era o tema que eu queria propor aqui para a gente discutir, Marcos. Sim, professor, olha, eu acho que tu toca num ponto que é pensar uma universidade de forma concreta, abstrata, vazia, neutra, pairando em algum lugar que ela não tá numa sociedade concreta, né? Eu lembro do Rui Mauro Marinho, tem um texto que se chama Universidade. E a primeira frase do texto é a seguinte, né? O problema da educação deve ser examinado a partir do ponto de vista do processo global da sociedade considerada. Exatamente. E é bem por aí. Eu acho que nós precisamos pensar a universidade de forma concreta. Ela é uma instituição dentro de uma sociedade capitalista e com uma característica específica, no caso do Brasil, que é fazer parte de um país subdesenvolvido e dependente. Isso é uma característica específica. Eu só chamo a atenção que começou um temporal aqui, pode ser que eu caia daqui a pouco, mas tá feia a coisa ali fora. Então, acho que esse é um ponto principal da gente pensar. E colocar no movimento estudantil, por exemplo, como tu coloca, eu vejo atualmente, e aí dá para falar da ANPG, que representa as APGs, né? Da UNE, do ponto de vista do movimento estudantil, que representa os DCEs do país, fazendo uma defesa de uma universidade dos anos atrás, dos anos passados, como se algo fosse possível retomar e ao mesmo tempo que aquela universidade tivesse sido capaz de superar problemas estruturais do Brasil. A gente sabe que isso foi uma ilusão, né? Então, acho que a gente coloca hoje o patamar da conversa desse ponto de vista. Uma instituição localizada temporalmente e estruturalmente numa sociedade capitalista. Portanto, não dá para a gente ter nenhuma ilusão sobre os limites dessa instituição. Mas, ao mesmo tempo, daí eu faço aqui um advogado do diabo. O que se faz, então? Se olha para essa instituição e se diz, bom, não tem o que fazer, ela é uma instituição burguesa, reproduz, tem uma função fundamental de reproduzir, no caso da universidade, formar força de trabalho qualificada para ocupar postos de trabalho, portanto, não tem o que fazer. Seria isso, professor? Eu fico pensando, como que a gente pensa essas questões? Eu não estou dizendo que é isso, eu estou colocando o debate para nós movimentar ele. Tem algumas questões já que foram colocadas aí pelo Facebook, e abro para as gurias também, para ir colocando elementos para a gente conversar, porque, como eu digo, a gente aqui está pensando a universidade concretamente, sem ilusões, sem querer que ela dê mais do que é possível que ela faça dentro de uma sociedade capitalista em um país subdesenvolvido e dependente como o Brasil, né? Não sei se a Marcela tem alguma questão, a Stephanie. Sim, eu fiquei pensando aqui, anotando alguns pontos que o professor trouxe, tipo, da dinâmica capitalista e pensar essas instituições públicas, no caso a universidade, né, essa contradição que existe. Aí estava pensando que, claro, que dentro da universidade existe esse comportamento institucional que vai contra, né, tenta pelo menos ir contra essa dinâmica capitalista, existe esse exercício. Existe esse exercício dentro da universidade, enfim, também teses, dissertações voltadas a essa ruptura, né? E, claro, existem outras que apoiam e investem. Isso é uma contradição que existe na universidade. Por mais que, às vezes, as instituições que representam os estudantes, assim, digam que, eu acho que é ilusoriamente, levantem a bandeira e digam que não, que na universidade é um lugar democrático, por exemplo, e a gente sabe que não é, ou que na universidade existem conquistas, assim, por exemplo, vou dar um exemplo, cotas e tal, por exemplo, lá no FSM, agora uma pauta lá nossa é cotas na pós-graduação. Daí,
no caso, uma coisa que eu achei que não condiz, assim, uma declaração da NPG diz que foi uma grande luta, que a gente conquistou muito. Agora, na pandemia, a gente vê que emerge que não se conquistou praticamente nada, que o que se conquistou é muito pouco e frágil. E aí eu estava pensando na questão de qual o papel do movimento estudantil, por exemplo, dos sindicatos, dessas representações assim dos estudantes, no caso na universidade, a NPG, essas mais de âmbito nacional, né? Qual é o papel delas, tentando assim pensar de fugir dessa reprodução ideológica, né? A gente sabe que muitas dessas instituições estão ligadas a partidos, né? E aí já começa toda a questão mais burocrática, assim, que às vezes existe muita contradição dentro disso, assim. Mas eu, assim, como estudante, por exemplo, eu vejo que falta ainda muito, assim, que, por exemplo, eu não tenho, lembrando aqui agora no programa qual eu estudo, ou na minha formação, na graduação, eu não tive professores negros. E as cotas existem todo esse tempo, né? E essa é uma coisa que a gente não vê. Daí é uma grande contradição. Depois a gente quer que o cidadão, tipo, sei lá, minha vizinha aqui que trabalha na padaria, que me atende cada vez que eu vou no mercado, ela queira defender essa instituição, por exemplo, a universidade. Não tem como. E aí eu acho que entra a questão de querer romper mesmo com essa ilusão, porque é uma ilusão pensar que está tudo bem dentro da nossa bolha da universidade. Não está. E eu, com essa tua fala, me fez pensar assim, que ela é mais voltada, digamos, para essa dinâmica capitalista, assim, de reprodução mesmo. Isso que me fez pensar a tua fala, e gostaria de te ouvir, professor Dalto, para pensar o papel do movimento estudantil, digamos, e dessa reprodução ideológica que acontece, e das ilusões também. É preciso fazer uma advertência. Não sei se terminou, Marcelo. Desculpa. Pode falar, professor. Não, pode falar. Marcela... A minha internet não está boa, então, se eu atropelar, vocês me digam. Marcela, terminou, Marcela? Sim, professor, sim, obrigada. Temos que fazer uma advertência primeiro, Marcela e Marcos, Mari e Stephanie, sobre os avanços universitários também, né? Quando eu faço uma crítica às instituições universitárias, uma crítica à essência da universidade, enquanto peça, aí eu reproduzo uma tese que não é minha, a tese que é do Vieira Pinto, que é uma peça de disposição da dominação da classe dominante, tanto uma peça de alienação, ela não é somente isso, né? Essa advertência tem que ser feita. A universidade tem professores espetaculares, a universidade tem programas de pesquisa, tem teses, dissertações, trabalhos finais, tem alunos, né, técnicos, laboratórios, centros de pesquisa, que são verdadeiras instituições, né, importantes, que pensam a superação da universidade, que estão criticando a universidade. Nós não podemos aqui botar tudo na lata do lixo, achar que nada serve na universidade, que não há professores bons, não há aulas boas, né? Isso é um problema grave, não é isso que eu quero chamar a atenção aqui. Eu sou um professor universitário, vivo da docência, a minha formação inteira foi em primeiro escolas públicas, estaduais, depois em universidades públicas. Então, eu sei que lá eu encontrei pessoas importantíssimas, né? Então, professores muito bons, programas muito bons. Tem que ficar claro isso, não estou aqui botando tudo na lata do lixo. Afinal, seriam incorrer em erros gravíssimos, né? Não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que a essência da universidade deve ser pensada a partir das contradições sociais ou a partir, em última instância, do grau de acumulação de uma sociedade capitalista. Portanto, em última instância, elas são peças dessa sociedade capitalista, ainda que possa ter, né, tudo isso que eu acabei de mencionar.
Mas as universidades são, porque afinal de contas não há outra forma de pensar, porque nós vivemos no mundo capitalista. E as universidades compõem aquilo que eu falei lá no início, né, instituições cuja forma política reproduz a forma mercadoria, digamos assim. Então, essa universidade que aqui está entre nós, ela se torna uma universidade incapaz de superar ou de emancipar o povo brasileiro, ou ser peça, né, um instrumento ou uma cota-parte desse projeto emancipatório do Brasil. Então, a universidade deve ser pensada a partir, né, de um instrumento que vai contribuir com o processo emancipatório da sociedade brasileira. Ela, por si só, é incapaz de fazer isso, mas ela tem um papel decisivo nesse processo emancipatório. Mas ela só conseguirá participar ou ter na sua Constituição o elemento da emancipação dentro de dentro de uma outra construção social, digamos assim, dentro de um processo emancipatório. No atual quadro da sociedade brasileira, ela está a serviço da classe dominante, e ela já foi vista, ou já é entendida, já há consciência na classe dominante, de que ela deve ser transformada. Então, essa universidade que nós conhecemos hoje, ela passa a ser indefensável para nós. Porque Opa, eu achei que era só a minha que estava travando. Quem está em Santa Maria está vendo o temporal que está vindo aí. Vamos ver se acho que o professor logo volta. Deus. Relâmpagos e raios. Tá carregando. Deu uma travada aí, professor. Deu uma travada a gente falar para não comprometer. Deu uma travada mesmo. Hein, professor? Mas eu acho que é assim, a gente... Às vezes as pessoas acham que a crítica à universidade tem que acabar com ela. Não é por aí. Ela tem que ser criticada dentro desses moldes que a gente vê o limite dela. Acho que esse é o papel fundamental. E aí a gente fala de pessoas aqui, todos nós. Ou, no caso seu, está trabalhando na universidade, passou por ela, ou nós que estamos passando por uma formação, sempre dentro das universidades, né? Então, detectar essas questões, botar esses problemas para serem pensados é tentar, na verdade, potencializar a universidade no seu caráter humano e formador de uma outra sociedade e não só uma reprodução de uma ordem vigente capitalista. Acho que isso talvez seja, assim, o elemento que, por vezes, as pessoas pegam enviesado e dizem, mas essa pessoa está fazendo uma crítica à universidade, quer fechar ela, está jogando fora. Pelo contrário, é porque a gente defende a universidade que tem que criticá-la. Pode falar. Desculpa, porque a partir de 2015, mas especialmente em 2015, você tem isso está em disputa ainda, né? A classe dominante tem um projeto para as universidades, que passa pelo Futuris, mas não é somente isso. Então, a classe dominante já está pensando na transformação da universidade, por conta de um novo padrão de acumulação capitalista mundial e brasileiro. Então, você tem, dentro da universidade, dentro dos setores da classe dominante, dentro do Ministério, dentro do Conselho Nacional da Educação, uma série de políticas, uma série de articulações políticas para criar uma outra universidade. O Projeto Futuris é isso. Não é? Então, você tem o quê, por exemplo? Você tem o mercado do ensino, você tem a proletarização dos estudantes, dos trabalhadores, você tem, por exemplo, a transformação do ensino em ensino à distância, e uma série de transformações que vão alterar a universidade existente. Então, a pandemia, né, ela trouxe o futuro para o presente. Então, ela antecipou coisas que ocorreriam daqui a 3, 4 anos. E você tem, por exemplo, já um movimento de pensar a universidade a partir do que se está convencionando chamar de trabalho remoto, né? Por exemplo, a irmã do Guedes, Elizabeth Guedes, ela preside a Associação Nacional de Universidades Privadas, AMP, né? E ela é uma defensora dos professores tutores. Então, você tem aqui, ela vive dizendo isso nas entrevistas dela, de que o professor sala de aula é o professor do século XX.
o professor do século XXI é o tutor, aquele que está no laboratório. Então, você tem já aqui uma leitura de universidade que altera os padrões daqueles defendidos pela esquerda brasileira. Então, você tem já alterações. O papel de movimento estudantil, Marcela, dentro desse contexto, não é fazer o que a UNE vem fazendo, por exemplo, em que, diante do EAD, diz que o EAD é um meio de democratizar ou acabar, superar com a desigualdade educacional. EAD não é isso, nunca foi isso, né? EAD é uma maneira de maior aprofundamento da desigualdade educacional, não é de superar a desigualdade educacional. Então, você tem já um equívoco na forma de compreensão do que são as políticas, do que são as transformações por trás das universidades. Eu vi semana passada que o presidente da UNE, ele disse que eles tiraram o Weintraub, e que se vier outro ministro a reproduzir as coisas que o Weintraub fazia, eles iam também tirar o ministro. Como se a saída do Weintraub, do Abraham Weintraub, fosse obra da UNE. Não é obra da UNE, foi obra do próprio governo, em tirar o Weintraub, mandar para a Organização Mundial, né? Então, veja, a forma de compreensão da UNE sobre os assuntos que estão postos na atualidade altera a forma de atuação na prática. Então, quando se erra na análise, erra na ação. Essa é uma constatação histórica, tem que se acertar na análise. Então, o papel da UNE a grosso modo, né, teremos que ter um outro programa só para falar sobre a UNE, mas a grosso modo é o seguinte, entender que essa universidade que está colocada para nós, ela se torna indefensável na medida que ela não é um instrumento de emancipação da classe trabalhadora ou dos estudantes. Ela é uma peça desse dispositivo de dominação, de alienação que se encontra a sociedade brasileira. Então, ela passa a ser indefensável, a despeito daquilo tudo toda a advertência que eu fiz, que há pessoas, pesquisadores, tudo aquilo de extrema qualidade lá dentro. Mas ela, mas, ao mesmo tempo, é algo complicado, porque essa universidade que aqui nós estamos propondo, enquanto uma instituição que produz, que participa do processo emancipatório, ela não será possível nos marcos da sociedade atual. Ela só será possível nos marcos de um processo radical de transformação política e econômica da sociedade brasileira. Então, ela é uma peça do dispositivo de emancipação da sociedade brasileira, se dentro da sociedade brasileira tiver um processo emancipatório, sem o qual a universidade será um objeto, né, do avanço da classe dominante. Então, se não entender isso, a UNE não vai entender muita coisa, a meu juízo, né? Há todo respeito aos alunos que atuam dentro da UNE, que lutam, etc., mas essa é uma constatação precisa, que tem que ser feita, não é? Então, eu penso nesse sentido, Marcos e Marcelo. Não sei se é Marcelo. A outra coisa que eu queria, só para contribuir com o que eu vinha falando, porque nós não podemos entender que a pandemia ela inaugurou uma crise brasileira, ou o advento da pandemia trouxe a crise brasileira, a crise mundial. Não se trata disso. A pandemia ela aprofundou a crise que já estava em curso, né? Uma crise que vai se alargar aí para os próximos meses. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia trouxe questões decisivas para se pensar a universidade e se pensar a sociedade, né? Uma delas é que se com as crises nós engrossaríamos, né, o vale de lágrimas, aqui, para usar a expressão do Vieira Pinto, eu diria que com a pandemia não só engrossa o vale de lágrimas, como engrossa também o vale de mortos, né? Quer dizer, a produção de morte é muito grande com essa pandemia. Além disso, a pandemia trouxe um outro elemento, que é o chamado teletrabalho, né? Os trabalhos com base nas tecnologias digitais. Então, você tem aqui já isso colocado dentro das universidades, mas não só. Eu vi uma entrevista da
da dona, a Luísa, dona Magazine Luiza, né, só fugiu o nome dela, que é a Luísa Trajano, né? Ela disse que os funcionários do Magazine Luiza, 30% a 40% pós-pandemia, vão ficar em casa. Vão desenvolver trabalhos administrativos, tesouraria, tudo que envolve a parte burocrática, digamos assim, vão ser feitos em casa. Eu vi ontem uma entrevista do CEO do Banco Itaú, salvo engano, e ele dizendo que 40% dos funcionários do Itaú, do sistema bancário em geral, já estão trabalhando em casa, porque são os lobbies, claro, mas pós-pandemia vão ficar trabalhando em casa. Por que razão? Porque são mais produtivos em casa do que nos escritórios. E nos escritórios eles economizam com luz, água e toda a estrutura que garante o trabalho deles. Em casa eles trabalham com as suas próprias condições, a mais-valia absoluta, a fronteira se some, porque você acaba produzindo mais, né? Você não trabalha das 8 às 5, você trabalha das 8 às 8, das 8 às 10, você está na sua casa, você está na sua casa de pijama, na sua casa de roupa íntima, está trabalhando, e se você não tiver filho, você fica trabalhando, e então você trabalha muito mais. Isso foi constatado por uma pesquisa que eles fizeram. Então, o trabalho dentro das agências bancárias vão ser feitos em casa. No comércio também. Aqui em Joinville, nas indústrias, boa parte do trabalho trabalho administrativo já está sendo feito em casa e vão ficar em casa trabalhando. E na universidade também já está se pensando isso. Como é que os trabalhos podem ser dados no seu próprio lar, né? Com base nas forças produtivas, com base em tudo isso que nós estamos vivendo. A Uni, diante disso, vai ficar defendendo o EAD, por exemplo? É impossível. Quer dizer, nós não podemos achar que as qualidades de estar em casa, dentro do seu lar, as qualidades de estar dentro do seu escritório, né, acordando um pouco mais tarde, trabalhando a hora que bem entende, isso não é uma forma de emancipação. Então, você não pode pensar que essas vantagens de estar em casa, contra as desvantagens de pegar ônibus, trânsito, a violência urbana, podem ser colocadas na balança. Não, nós não estaremos em casa por questões emancipatórias, estaremos em casa e em casa também seremos explorados, também ganharemos menos, pagaremos todas as contas, o desgaste de todos os instrumentos que usamos. Então, é preciso se atentar para o que está colocado na atualidade. Eu diria, é um processo violento de mudança, ou melhor, de transformação radical do mundo do trabalho. Quer dizer, é um processo pesado, forte. Então, nós temos que, os professores, estudantes, têm que se preparar para esse novo momento do mundo do trabalho que está posto. No âmbito jurídico, transformação do aparato legal trabalhista, e no âmbito imediato, né, do trabalho em si, também uma transformação que está em jogo. Então, eu penso que a questão é muito mais profunda dentro da universidade do que ficar defendendo o EAD, por exemplo, né? Sem dúvida, professor. Acho que esses elementos são importantes a ser tocados e a gente ir elaborando sobre eles, né? Tem alguns colegas que fizeram comentários, eu vou destacar dois em especial. Um até chegou a tocar no momento em que o agro é pop e o agro é tudo se torna mais forte. O Vitor Hugo fez uma questão ali para nós pensar. Como a economia ainda mais voltada ao agro, né, à exportação, e com assalto ao Estado e total precarização do emprego, eu acho que, de certa forma, você até chegou a responder. Resta ainda alguma função para a universidade, na reprodução da capitalista? Outra ordem, mas a própria reprodução da ordem capitalista, né, há alguma função ainda? Claro que sim, quer dizer, é claro que sim. A universidade, a instituição universitária é a expressão de uma ordem capitalista, né? É a expressão do mundo capitalista, e ela sofre alterações de acordo com o padrão de acumulação dessa mesma sociedade capitalista, em cada país, e, enfim, em cada continente, né, em cada tempo histórico. Então, a alteração da universidade, ou melhor, aquilo que se propõe, né, que está se propondo, ou que está se processando, de alguma maneira, dentro das universidades, na atual conjuntura, ela só faz sentido se pensarmos a partir do que ele está chamando aqui do agropop, agrotech, agrotudo. Quer dizer, o Brasil está se tornando... O Brasil é um país
com uma importância dentro do sistema, dentro da divisão internacional do trabalho, um país agroexportador e um país sepultado pelas finanças. Dentro dessa configuração do padrão de acumulação capitalista, em que o Brasil tem um papel específico, as universidades passam a ter um papel específico também. Talvez não aquele papel que nós conhecemos lá, que foi de 34 digamos assim, de maneira mais genérica, né, até a redemocratização, mas ela vai ter um papel que corresponda ao grau de acumulação capitalista, ao grau do dinamismo social que vai se dar a partir da confirmação desse novo modelo. Quer dizer, quando se pensa o Futurice, o que é o Futurice do ponto de vista econômico? É a garantia de um padrão, né, de sociedade voltado para essa base de exportação, agroexportadora, e voltado para as finanças. Você transforma, inclusive, uma dos pontos do Futurice é isso, né, fazer que os imóveis lucrem, né, com o seu aluguel, com sua disposição para o mercado, fazer das universidades, fazer da organização universitária uma OS. Então, você transforma o padrão de universidade, você transforma a estrutura trabalhista dos professores, dos estudantes, passa a se alterar de acordo com esse novo modelo de sociedade que está em disputa. Então, ela terá uma função, sempre terá uma função, não é? Quer dizer, hoje é a universidade, mas na época da colônia eram as escolas superiores. Então, não há o conhecimento científico, ele é peça decisiva, não é importante, decisiva do mundo capitalista. Portanto, as universidades vão sofrer alteração de acordo com os processos históricos decorrentes, né? Não é o fim da universidade, não é isso, é a reconfiguração do seu papel na economia brasileira. Bem, professor, assim, o seu tempo está bastante adiantado, né, como você tinha combinado com a gente, mas eu vou destacar só uma questão que o Marcelo Hanauer coloca, que eu acho que a gente não conseguiria esgotar as questões que ele põe aqui, mas eu destaco ela porque esse autor, o Álvaro Vieira Pinto, precisa ser lido. E eu gosto de ver, tenho ficado feliz que muitas pessoas, eu faço parte desse grupo que tem descoberto o Álvaro Vieira Pinto. Então, ele coloca para nós, assim, pensando do ponto de vista da tecnologia, qual o papel da tecnologia para o desenvolvimento nacional na proposta do Vieira Pinto, né? E qual é a ideologia proposta para o Vieira Pinto que deve embasar o projeto de desenvolvimento nacional? Claro, é tenso, acho que a gente podia até pensar numa live só sobre o Vieira Pinto, mas está posta a pergunta. Está tratando exatamente de tecnologia, tomo 1 e 2. Aqui eu tenho volume 2, né? Eu trouxe o 2 aqui para ver. Quer dizer, é um tema muito complexo, né? Não sei se eu vou ter tempo e nem condições de responder aqui nessa conversa. Como você falou, acertadamente, requer um programa só sobre a tecnologia em Vieira Pinto, né? Que seria um tema muito interessante. Bom, mas o conceito de desenvolvimento nacional tem que ser repensado, né? Não pode ser isso que o Ciro Gomes está propondo aqui, né? Desenvolvimento nacional. Quer dizer, é um debate que tem muita força no meados do século passado, né? Mas encontra problemas na atualidade porque para você pensar o projeto de desenvolvimento nacional, você tem que ter um projeto industrial, né? Científico, industrial, muito bem definido. Quer dizer, diante do papel do Brasil na divisão internacional do trabalho, diante de vários outros problemas nacionais brasileiros, nós teríamos que redefinir o que seria um projeto de desenvolvimento nacional, né? Partindo do pressuposto que há no mundo hoje uma conexão da ciência, uma conexão das indústrias muito bem definida. A grosso modo, eu queria chamar a atenção do nosso ouvinte, né? Fugiu o nome dele, quem é? O Marcelo? É o Marcelo? É o Marcelo? Um projeto de desenvolvimento do país
com base em Vieira Pinto, que está propondo aqui uma ciência cuja tecnologia científica, né, cujo aparato tecnológico esteja conectado com o aparato tecnológico de que ocorre no mundo. Vieira Pinto é muito preciso nisso, né? A despeito do seu caráter nacionalista, e Guerreiro Ramos também fala sobre isso. A ciência ela tem uma posição nacional, mas ela é sobretudo uma ciência universal. Então, você pensar num projeto de desenvolvimento nacional pressupõe você pensar o que ocorre no mundo hoje. Então, esse projeto de desenvolvimento na cabeça do Vieira Pinto, e que serve para nós hoje, só pode ser conquistado dentro de um projeto de emancipação político-econômica brasileira. Quer dizer, você pensar o desenvolvimento nacional é você pensar a superação do país do seu atraso histórico secular, né? Então, eu só queria fazer essa mudança de sintonizar aqui o que é desenvolvimento nacional na ótica do século XX, meados do século XX, do que seria hoje um desenvolvimento nacional. A despeito dos dois quererem a superação, né, da situação brasileira, pensar hoje num desenvolvimento nacional requer um projeto de transformação radical, tanto dentro do processo revolucionário brasileiro, não apenas naqueles moldes lá de um processo feito pela burguesia, que Ciro Gomes defende aqui, né, com base numa indústria, numa burguesia nacional. Isso está fora, e não era isso que Vieira Pinto queria, a meu juízo. Mas eu não vou atender a pergunta do Maurício, porque requer muito mais cuidado na resposta, requer muito mais tempo para responder, e é um tema muito importante para a gente pensar nas condições atuais do Brasil, inclusive. Então, aqui fica a dica para o Marcos pensar no outro programa, né, sobre discutir isso na partir da ótica do Vieira Pinto, Guerreiro Ramos, e aí sim eu poderia, ou quem for participar, atender aqui ao Marcelo nessa pergunta importantíssima, né? A gente vai encaminhando, professor, já estamos adiantados na hora. Tua aula está atrasada, só para chamar a atenção. Bom, enfim, agradecemos a participação ali no grupo para o Dinho Abreu, que estava participando, para o Newton Nascimento, que estava também participando, para o Marcelo e para o Victor, que fizeram perguntas. Eu abro para uma rodada final das últimas considerações que a Stephanie, que a Marcela, que o professor Dalton queira fazer, e aí vamos para as últimas palavras, encaminhando mais essa conversa, que gera bastante questões para a gente ir pensando. Então, abro para essas considerações finais, fiquem à vontade, eu não sei quem começa. Pode ser você, Marcela. Eu ia agradecer a tua resposta, professor, e realmente, eu sei que eu fui bem enfasiva, assim, né, enfática na minha crítica, mas, claro, não é porque a gente queira mal a universidade que ocorre essa crítica. Pelo contrário, é porque a gente quer que melhore em vários aspectos, né? E realmente, assim, existem professores maravilhosos, assim, existem muitos grupos de pesquisa, são muito interessantes, realmente fazem pensar e questionar, muitas vezes, inclusive nós, né, que somos formados, eu, sempre estudei na UFSM, por exemplo, e sempre me questionei de muitas coisas, assim, sempre tentei fugir no máximo da questão da reprodução, né, e que é algo, enfim, que a gente vai conhecendo autores, assim como os que vocês trouxeram hoje aqui na nossa conversa, e isso dá muito mais vontade, né, de continuar estudando e conhecendo, né, indiferente, assim, da linha de pesquisa, enfim. Gostaria de te agradecer, professor, agradecer os colegas que participaram da live, que nos assistiram, que para a gente ter esse retorno das pessoas olhando, assim, é muito gratificante para a gente como associação de pós-graduandos, né, do UFSM, que é um trabalho bem árduo, e por isso que a gente está trazendo até essa questão de fazer essa crítica
a universidade para a gente poder pensar nela e nesses processos burocráticos que envolvem ela, dentro dessa dinâmica capitalista que nos, digamos assim, ao menos a mim, me contempla em muitas questões, assim, desde a minha graduação, assim, me contempla para tentar entender melhor porque algumas coisas não dão certo, digamos assim, né, para pensar a sociedade, enfim. Gostaria de te agradecer mais uma vez, professor Dalton. Seria isso. Não sei se a Stephanie quer comentar alguma coisa, passo para ela. Então, professor, obrigada, né, pela transmissão do seu conhecimento. Eu não escondo de ninguém que eu sou bem leiga nesses assuntos da humanidade. Mas o que a gente observa, né? Quando eu era criança, quando eu era pequena, quem entrava na universidade era filho de rico, né? Então sempre diziam para mim, que estudei a vida toda na pública, né? Estuda bastante para tu poder entrar na universidade um dia. Então entrei, consegui, né? Eu vi o filho do pedreiro, o filho da faxineira, a gente está lá dentro. Então, com o tempo, isso mudou um pouco, né? Tá mudando a cara desse conceito histórico que só rico entrava na universidade. Creio que mais daqui a uns anos vai ter mais uma resposta, né? A gente que teve a oportunidade de estudar, quem sabe ter uma melhor colocação na sociedade. E creio que essa história do EAD agora vai dar uma resposta. Eu não sou muito positiva com isso, né? Se eu pudesse dizer não vamos implementar o EAD, eu com certeza não permitiria. Mas, professor, obrigada, né, pelo seu conhecimento. Eu vou refletir mais pelo assunto, creio que todos os colegas e companheiros que estão assistindo também. E eu, né, um pouco que eu sei sobre capitalismo, assim, eu creio que seja necessário, mas que ele não fosse tão agressivo, né, para prejudicar e aumentar a luta de classes e tal. Então, eu acho que com o tempo a gente vai ter que ir refletindo, estudando, aprendendo e lidando com tudo isso. Ótimo, Stephanie, Marcela também. Marcos, eu queria agradecer o convite, agradecer a discussão travada aqui, não é? O único objetivo é, de fato, esse, pensar com mais rigor, né? Pensar com mais crítica as instituições políticas brasileiras, pensar a universidade, pensar a sociedade como um todo, e pensar a forma de superar os dramas da sociedade brasileira, pensar, portanto, um projeto emancipatório. Um projeto emancipatório será, senão, um projeto revolucionário brasileiro, né? Como é que vamos sair dessa situação em que nos encontramos? Uma situação muito precária, uma situação agora aprofundada com a pandemia, mas não somente por ela. Então, estamos diante de desafios históricos extremamente importantes e que necessitam de uma classe trabalhadora, de intelectuais da classe trabalhadora, altamente capazes, altamente preparados para criar condições mínimas, subjetivas, né, de se pensar o processo de emancipação brasileira. Eu diria que eu espero, né, que nos próximos tempos saiamos muito mais fortes, com consciência crítica muito mais avançada, e se consiga pensar um projeto de emancipação. Lembrando que a classe dominante já tem o seu projeto, já está em curso e muito bem encaminhado, né, em todos os setores. Cabe a nós nos organizarmos, pensarmos saídas, propormos projetos radicais de avanço para que consigamos, né, avançar ainda mais e criar condições para a superação da sociedade atual. Então, a universidade, ela se coloca dentro disso. Não é aceitável, Marcos, Marcela, Stephanie, não é aceitável você acreditar que o filho do pedreiro hoje estuda na universidade, o filho da merendeira estuda na universidade, o filho do gari está na universidade como uma situação já dada, já conquistada. Nós temos que nos deparar as condições em que esses estudantes estão dentro da universidade. Se você pensar que 74% dos estudantes ganham até um salário mínimo, estudantes trabalhadores, ou se você pensar que 15 milhões de estudantes estão em universidades privadas, apenas 1 milhão
em universidades públicas, você já percebe que o ensino de graduação e pós-graduação no Brasil, portanto, o sistema universitário brasileiro, ele é completamente já privado, não é? Então, você tem aí o fato de haver, o que é importante, não descarta a importância disso, de você perceber essa mudança na cara da universidade, como destacou aqui a Stephanie, o fato de ocorrer isso não é a solução do problema. A universidade pode ter, na tese lá que eu resgatei de Vera Pinto, ela pode ter mais filhos da classe trabalhadora dentro da universidade e não ser a universidade que vai superar os dilemas da própria universidade, enquanto alienada, alienante, como dizia Vera Pinto, ela é alienada e alienante. Você não vai superar essa forma alienante e tampouco vai participar do processo de emancipação do país. Então, isso, a despeito da importância, não é a solução do nosso problema. A universidade, portanto, tem que ser uma peça da emancipação geral do país. Sem isso, ela tem pouco efeito, né? Tem pouco efeito. Então, eu penso que o papel aqui da APG pode contribuir nesse sentido, de reflexão, de pensar. Então, eu agradeço mais uma vez o convite, fico aqui à disposição para qualquer outra intervenção, e a vida segue, a luta também segue. Então, parabéns a todos e boa noite, Marcos. Acho que travou ali. Eu travei agora, mas consegui pegar o finalzinho ali. Acho que travou a imagem, mas o som eu escutei. Bom, gente, eu acho que esse talvez o papel fundamental deveria ser do movimento estudantil, né? E a gente fala enquanto APG, que é trazer essas questões fundamentais, muito mais do que pensar de direitos garantidos conjunturalmente, mas pensar uma mudança mais profunda e revolucionária, de fato, da sociedade. O movimento estudantil precisa estar ligado ao que é central, ao que é candente ao povo brasileiro, né, e não só conjuntural às universidades. Pensando nesse sentido, a gente faz um convite para finalizar. Agradecemos desde já a participação do professor Dalto. Fizemos um convite para o dia 6, relembrando, então, temos uma live com as APGs da região sul, tratando sobre algo que o professor já conversou aqui um pouco, né, que é trabalho e pós-graduação. Algumas alterações importantes vêm sendo feitas no âmbito das relações de trabalho no país. A gente tem uma prioritarização cada vez maior dos pós-graduandos e vamos tratar sobre isso. No dia 6, às 18 horas, vai estar pela rede aqui. E no dia 7, a professora Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, com a gente, tratando também sobre o financiamento, sobre o que implica o sistema da dívida pública para o arroxo ou para a piora da educação no Brasil e de todo o financiamento no país. Então, gente, agradecemos a participação, mais uma vez a participação do professor Dalto, da Marcela, da Stephanie, da Marilé e da Renata. Uma boa noite e até a próxima, pessoal.